Olá a todos, nesta videoaula nós vamos falar aqui sobre a questão do plano de contas aqui no nosso sistema GMax. Bom, para mim poder cadastrar uma conta, eu inicialmente vou acessar o menu contábil, aqui no botão plano de contas, e eu vou clicar aqui no filtro rápido. Vamos verificar a nossa estrutura do plano de contas que já vem criada no sistema assim que a gente instala. Então, para mim poder criar uma conta nova, eu preciso inicialmente fazer uma análise desse plano de contas que vem já na instalação do sistema. É um plano de contas básico, mas tem já uma estrutura que atende boa parte das necessidades da maioria das empresas. Mas havendo a necessidade de se criar novas contas, é preciso primeiro se fazer uma análise da estrutura do plano de contas. E nós dentro do sistema GMax temos alguns princípios que nós temos que adotar para poder facilitar o trabalho da parte contábil do sistema. Então, uma vez que o sistema está efetuando todas as suas funções, esse processo contábil ele já vai acontecendo de forma automática. Então, para isso, a gente precisa definir os parâmetros. Preciso indicar na minha parametrização qual é a conta de títulos a pagar, qual é a conta básica de vendas, qual é a conta básica de CMV. Então isso nós já instalamos o sistema com essas funções básicas parametrizadas. Ou seja, já existem as contas padrões criadas e essas contas estão já configuradas para receber. Havendo a necessidade da empresa alterar essas contas, ela precisa contar com o apoio de algum profissional da área contábil, porque é uma estrutura assim delicada para se mexer sem o devido entendimento da área contábil. Então nós temos aqui um plano de contas, nós temos aqui o grupo do ativo e aqui a estrutura dentro do grupo do ativo. Nós temos aqui o ativo circulante, inclusive essa conta aqui está fora do agrupamento correto, essa conta é para estar em outra posição. Mas na sequência aqui seria o ativo, depois o ativo circulante. Dentro do ativo circulante nós temos o grupo de disponível e nós temos o grupo de bancos conta movimento. Nós temos ainda o grupo de realizável a curto prazo, onde está o contas a receber. Nós temos ainda o grupo de aplicações financeiras, o grupo de estoques e assim por diante. Nós temos aqui o ativo não circulando, onde estão imobilizados, investimentos, a parte de intangível. Nós temos em seguida aqui o nosso passivo, com passivo circulante, exigível de curto prazo. Temos aqui um grupo de contas transitórias. Temos aqui a conta títulos a pagar. E aqui temos uma conta juros a vencer, outras contas a pagar. E por aí vai. A empresa pode adotar regime de contas específica de empregados. Então temos aqui uma estrutura de contas básicas. Mas o que mais interessa à empresa, e sempre onde há necessidade de ser criado novas contas, geralmente é nas contas de resultado. Então nosso sistema de plano de contas que vai instalado no sistema, ele cria um grupo de contas chamado resultados, ou seja, dentro desse grupo de contas de resultados, ou seja, onde vai estar sintetizado o saldo das contas de resultado, tanto de receita quanto de despesa. Aqui dentro desse grupo grande de contas de resultado, nós vamos ter o grupo de receitas e vamos ter o grupo de despesas. Então, quando você pegar alguns planos de contas, eles geralmente pode ser separados, ou seja, tem um grupo só de despesa e outro grupo de receita, e ao final do período você confronta os dois para poder achar o saldo.
No nosso caso, nós optamos por uma outra metodologia, que hoje é mais moderna, aonde nós temos um grupo que consolida esse resultado. Por que isso, Márcio? Porque isso facilita na emissão de um balancete, eu já verifico qual é o saldo dessa conta de resultado, e isso vai estar mostrando para mim o saldo dessa conta representa o resultado que a empresa tem no momento. Então fica muito mais fácil eu emitir um relatório de balancete, e se eu pegar o saldo dessa conta, já vai estar dizendo qual é o resultado da empresa no período que eu solicitei o balancete. Então não preciso fazer encerramento de contas para me saber qual é o resultado. Ao passo que, na forma mais usual que existe em outros sistemas, em outros regimes de planificação contábil, você tem grupos separados, ou seja, teria aqui um grupo, digamos, começando com o código 3, que seria o grupo de receitas, e depois um grupo 4, que seria o grupo das despesas. E para me saber o resultado real, eu preciso, no mínimo, na emissão do balancete, somar o saldo da receita e a despesa para mim saber qual é o resultado. Eu optei por fazer essa forma utilizando um grupo só para agregar receitas e despesas, em função de facilitar o entendimento, entendeu? Se eu quiser puxar um balanço a qualquer momento, eu não preciso, essa é a grande vantagem, eu não preciso encerrar as minhas contas de resultado para eu poder emitir um balanço com o saldo real de ativo e passivo fechando certinho. Então, quando eu simplesmente aloco o meu resultado, ou seja, o saldo da minha conta de resultados, no grupo de resultado do passivo, do patrimônio líquido da minha estrutura de contas patrimoniais, ou seja, da minha estrutura de contas do balanço. Então, na hora que eu quiser emitir um balanço em tempo real, não preciso fazer nenhum tipo de encerramento, porque eu emito e o saldo dessa conta eu agrego ao meu resultado, ao meu patrimônio líquido. Ou seja, a gente, quem entende de contabilidade, quem estudou contabilidade, sabe que ao final do período contábil, quando eu faço o encerramento, faço encontro entre receitas e despesas. O resultado final desse encontro de contas, ou seja, receita menos despesas, geralmente a empresa espera obter lucro. O lucro desse período que eu quero encerrar, eu vou e transfiro esse lucro para o grupo contábil que fica do lado do passivo, chamado patrimônio líquido, na conta resultados do exercício ou lucros acumulados. Então, utilizando essa forma que nós utilizamos aqui, eu posso gerar um balancete onde simplesmente para fechar o meu balanço ativo igual passivo, eu pego o saldo dessa conta, sem precisar fazer encerramento de contas de resultado, e monto o meu balanço. Então isso é dessa forma que o sistema GMax trabalha. Então quando você for criar contas, não vamos criar aqui o grupo 4, porque todas as contas de resultado dentro dessa lógica vão estar dentro do grupo resultado consolidado. E ainda tem outras possibilidades aqui, por exemplo, eu tenho aqui, você está vendo aqui, nós temos aqui um grupo de resultado matriz, onde todas as contas que estão aqui representam a movimentação da matriz. Ainda posso criar dentro dessa estrutura, se a empresa tiver mais de uma matriz e filial, por exemplo, eu posso criar aqui resultado de contas da filial 1, resultado de contas da filial 2, e assim sucessivamente. O resultado consolidado do grupo significa que a soma dos resultados de todas as empresas matriz e suas filiais daquele grupo econômico. Então isso também é uma possibilidade interessante, onde facilita o processo de consolidação das contas entre matrizes e filiais, que é um processo de contabilização um pouco mais complexo. Então, quando eu for criar uma conta, ou seja, você quando estiver na operação do dia a dia da sua empresa, você vai haver necessidade de criar algumas contas, certamente. Porém, dificilmente será necessário você criar
novos grupos de conta. Então, para mim poder analisar se eu precisar criar uma conta que não exista no meu plano de contas, então a gente vai fazer uma análise primeiro dentro dessa estrutura do plano de contas que nós já disponibilizamos na implantação do sistema. Eu preciso analisar se eu vou criar essa conta em um grupo novo de contas ou dentro de um grupo que já exista no plano de contas. Geralmente, nunca nas implantações que nós já fizemos até hoje, nunca precisamos criar um grupo novo, mas se você tiver conhecimento da área contábil e estiver bem orientado ou estiver sendo acompanhado por um profissional contábil e ele chegar à conclusão de que a estrutura de plano de contas atual ela precisa ser adequada, você pode pegar grupos de contas aqui, renomear, eliminar algumas contas que você acha que não precisa, entendeu? Fazer adequar o plano de contas que é disponibilizado na implantação à sua realidade. Mas geralmente isso é feito sem mexer na estrutura dos grupos de conta. Então o que, é que eu chamo de grupos de conta? Nós temos aqui um exemplo interessante, aqui nós temos aqui o resultado consolidado do grupo, nós temos aqui uma conta que consolida o resultado da matriz, e nós temos dentro dessa resultado matriz, nós temos receita líquidas. Dentro de receita líquidas, nós temos ainda um grupo chamado receitas operacionais. Eu posso ter receitas. Dentro de receitas líquidas, eu tenho receitas operacionais e receitas não operacionais. Então, essas receitas líquidas já estão deduzidas, são as receitas operacionais, descontadas as suas deduções. Então, por isso que é receita líquida. Então, dentro de receitas operacionais, que é o grupo, eu tenho aqui as contas, ou seja, esse grupo que eu chamo de grupo são as contas sintéticas. Ou seja, contas sintéticas dentro do conceito contábil, que está com a letra S, tipo de conta S, sintética, e A de analítica. Quando a conta é sintética, significa que ela é uma conta apenas de agrupamento. Eu não posso fazer lançamento em conta sintética. Eu só posso fazer lançamento contábil em conta analítica. Então, isso também é um cuidado interessante, embora o sistema tenha, na maioria das telas, recurso para verificar se você está lançando em uma conta sintética, mas é sempre bom você ter esse conhecimento. Então, eu jamais posso fazer um lançamento em uma conta sintética. Essa conta sintética ela apenas vai servir para quê? Para dar uma informação mais, vamos dizer assim, mais objetiva do que a empresa pretende a nível de informação. Ou seja, quando um analista, um banco pede o seu balanço, o seu balancete, de repente ele não quer saber detalhadamente quais são os tipos de receita, os tipos de despesa. Ele quer saber qual é o volume total de sua receita e qual é o volume total de suas despesas. Talvez não interesse para ele saber se você tem mais despesa administrativa, menos despesas de vendas, etc. Quanto é que você tem com funcionário, quanto é que você tem com despesas comerciais, quanto é o custo de produção. Então, para quem está analisando, para um banco, uma entidade externa que está analisando a estrutura contábil, as contas da empresa, de repente essa informação ela é irrelevante. Porém, para o gerenciamento da empresa, isso é fundamental que você tenha um conhecimento assim detalhado. Mas em determinadas situações, você quer de repente uma informação resumida. Eu quero saber qual foi o meu lucro em um determinado período, do mês passado, do ano passado, etc. Não preciso nesse momento saber se eu tenho mais despesa com pessoal, mais despesa comercial, mais custo de produção, qual foi o produto que me rendeu. Por exemplo, nas receitas eu posso ter receitas de serviço, receita de comércio, receita de revenda de produtos. Então, pouco interessa, de repente, em determinada situação, que você queira saber o valor detalhado. Interessa o valor resumido, ou seja, o valor final. Tive lucro, tive prejuízo.
Então essa conta sintética é para dar para você uma informação de forma mais objetiva, ou seja, agrupando em grupos tipo despesa administrativa, despesas comerciais, custos de produção. Então, isso é que chama-se de contas sintéticas, ou seja, são grupos, agrupamento de contas analíticas. Contas analíticas da mesmo, vamos dizer assim, da mesma espécie de despesa, porém você quer saber, por exemplo, despesa administrativa. Eu quero saber as minhas despesas com aluguéis, despesas com pessoal da administração direta. Nas despesas comerciais eu quero saber quanto eu pago de comissão, quanto eu gastei com publicidade, e por aí vai. Então, esse agrupamento serve para você fazer esse tipo de análise. Mas, dentro da escrituração contábil, eu jamais posso fazer lançamentos direto em contas do tipo sintética, apenas em contas analíticas, que no nosso caso aqui são contas que tem esse código de classificação com uma quantidade de dígito maior. Então, quando eu vou criar uma conta, por exemplo, digamos que nesse plano de contas aqui, eu quero criar uma conta chamada receita, digamos que aqui seja vendas comerciais. Eu tenho aqui vendas de serviço e eu quero criar agora vendas do setor industrial. Então, a empresa de repente atua no setor comercial, setor industrial e no setor de serviço. E a empresa de repente quer criar uma conta para saber qual é o faturamento dela do setor industrial. Então eu vou criar essa conta aonde? Vou criar dentro do grupo de receitas operacionais, entendeu? Vou criar essa conta aqui. Se eu quero criar, por exemplo, uma conta dentro do grupo de despesas administrativas, nós temos aqui despesas administrativas e nós temos aqui já algumas contas, aluguéis, água, esgoto, energia. E de repente eu tenho um outro tipo de despesa na minha estrutura de comercial e que ela é bastante representativa e que eu não consegui achar nenhuma conta aonde eu possa encaixar. Então eu posso verificar se dentro desse plano de contas que tem aqui tem alguma conta. Esse é o primeiro passo que nós recomendamos. Eu tenho uma situação aqui que eu tenho uma conta que eu sei que é uma despesa administrativa, porém eu quero ela detalhada, ou seja, eu quero criar uma conta específica para controlar. Vamos a um exemplo. Digamos que a empresa trabalhe com contratação de serviço de terceirização de mão de obra. Nós temos aqui uma conta serviço de terceiros, porém uma conta genérica, mas a empresa quer fazer uma terceirização de mão de obra, onde isso representa muito dentro da sua estrutura de despesa, da sua estrutura de custos. E ela quer fazer esse controle específico por determinado setor. Então ela pode verificar que de repente tem uma dessas contas aqui, e ela não precisa, por exemplo, ter uma conta aqui jornais e revistas. A empresa, se não utiliza isso aqui, eu posso simplesmente clicar em cima dessa conta e vamos alterar. E vamos aqui mudar a descrição de jornais e revista para prestação de serviços de locação de mão de obra terceirizada. Bom, nem coube ler o nome todo, mas a denominação você vai verificar. Bom, se eu estou só alterando, eu não preciso mexer provavelmente na estrutura que nós já temos aqui. Tem aqui o ID da conta SPED fiscal. Então vamos aqui procurar prestação de serviço pessoa jurídica, pode ser sem vínculo. Então vamos jogar aqui pessoas sem vínculo, empregatício. Ou seja, eu tenho aqui o ID da conta PAI, aqui é o código da conta PAI, que é, no nosso caso aqui, eu estou dizendo que isso é uma despesa administrativa, ou seja, eu fiz uma análise da situação que ocorre em despesa. Eu tenho dentro da lógica contábil, nós temos basicamente despesas administrativas, despesas comerciais
despesas financeiras, né, custos industriais. Então esses são os grupos básicos aí de despesas, de grupos de despesa que nós temos geralmente dentro da estrutura de plano de contas. Então nós chegamos à conclusão que dentro dessa lógica eu tenho aqui uma situação onde eu preciso criar uma conta de despesa administrativa. Por quê? O que é que diferencia uma despesa administrativa da despesa comercial, de uma despesa financeira, de um custo industrial? Bom, aí você tem que estar orientado por um profissional da área contábil para poder identificar essa diferença. Mas, em princípio, a despesa administrativa está ligada à administração geral da empresa. Despesas comerciais está ligada à atividade, ao objetivo da empresa, atividade o setor da empresa que se dedica à parte de comercializar produtos, ou seja, o que é que está incluído isso aí? Comissão de venda, fretes para entregar produtos, despesas de publicidade para propaganda, o combustível que é gasto nos veículos do setor de vendas. Então tudo isso é considerado despesa comercial, ou seja, que está ligado diretamente ao setor comercial, à área comercial da empresa. Se é uma despesa geral, despesa indireta, que eu não consigo, eu digo, essa não é uma despesa financeira, porque despesa financeira geralmente envolve pagamento de juros, encargos financeiros, despesas bancárias, etc. Se não é uma despesa financeira, não é uma despesa comercial e não é um custo industrial, geralmente vai ser uma despesa administrativa. Bom, mas eu posso, dentro de despesa administrativa, posso ter outras divisões. Eu posso criar uma subdivisão nas minhas despesas administrativas e posso separar, por exemplo, despesa administrativa com pessoal e despesas administrativas gerais. Se eu achar que isso é importante para mim, eu posso criar um subgrupo dentro desse grupo de despesas administrativas. Isso o nosso sistema de plano de contas permite, porque nós temos aqui, embora nós temos aqui um código de conta sintética com apenas 8 dígitos, mas eu posso criar uma outra divisão sem problema algum, e aí essa conta sintética ela vai refletir essa nova classificação. Bom, fiz aqui a alteração, nós temos aqui a conta PAI, a classificação da conta PAI, o nome da conta PAI, ou seja, a conta PAI é aquela conta de grupo, ou seja, uma conta PAI ela pode ter uma conta filha ou várias contas filhas, ou seja, o pai, vamos dizer que é o grupo, e as filhas são as contas que estão dentro daquele grupo. Eu posso ter um pai do pai, ou seja, o avô. Posso ter o avô do pai, ou seja, o avô do pai, que é o bisavô, e por aí vai. Ou seja, é uma árvore que você vai ter pai, avô, bisavô e etc. Vamos dizer assim, para entender, para ficar dentro de uma lógica inteligível. Então aqui fiz essa alteração, vou aqui, não preciso mexer mais nada, só quis mexer basicamente na descrição, apenas esse ID da conta SPED aqui não estava informado, eu informei e vou salvar. Então o que eu digo para vocês, vamos aqui imaginar que eu falo aqui de conta pai, filho e avô, vamos tentar lá no começo identificar isso aqui, por exemplo, nós temos aqui, isso aqui seria a conta filho, isso aqui seria a conta pai, aqui seria o avô dessa, aqui seria o bisavô dessa, e aqui o tataravô. Então seria, eu tenho uma conta filha, o pai, o avô, bisavô e o tataravô, vamos dizer assim, ou seja, todas as contas que começam com esse código básico aqui, 1.010101, todas as contas que começam aqui, ela é filha dessa conta. Ou seja, começou aqui com esse código base, já sei que pertence a esse grupo. Então aqui tem essa conta SS. Essa aqui já é 02, ou seja, já não pertence a esse grupo, mas pertence a esse aqui, porque ele tem o identificador básico, ou seja, tem os 1.0101, 1.0101. Então,
essa conta aqui é filha dessa, que por sua vez é filha dessa, e por sua vez é filha dessa. Essa aqui tem um agrupamento errado, a gente precisa até reagrupar essa conta. Então, quando a gente falar em conta pai e conta filho, então vocês entendem que é dessa forma. Então, quem são as filhas dessa conta disponível? Todas as contas que começam com esse código 1.0101. Então, essa classificação pretende dar essa informação. Quando eu verificar que eu tenho uma conta que comece com 10101, eu sei que pertence ao grupo conta caixa. Se começa com 1.01.01, pertence ao grupo de disponível. Ou seja, nós temos aqui uma conta. Dentro do grupo de disponível, nós temos o que é disponível dentro da estrutura de plano de contas. É o dinheiro que a empresa dispõe para poder pagar seus compromissos, ou seja, a disponibilidade financeira que a empresa tem no momento. É o saldo que ela tem no caixa da sua empresa, no cofre lá guardado, que ela tem ali no seu dia a dia, no caixa. Se for uma loja, por exemplo, tem um dinheiro lá no caixa, na mão do operador de caixa. Pode ter um dinheiro lá no cofre, sobre a guarda do gerente, do proprietário da empresa. E essa empresa geralmente vai ter uma conta bancária, ou seja, contas em banco, uma ou mais de uma conta, e vai estar representado dentro do grupo com bancos conta movimento. Então, os valores que a empresa tem disponíveis em espécie para poder pagar compromisso de forma imediata, ou seja, o que ela conta em disponível para poder honrar os seus compromissos, é esse valor aqui. O resto, por exemplo, nós temos aqui um grupo de realizável de curto prazo, já começa com 1.02, 1.0102, ou seja, já não pertence à disponibilidade. Disponível é só o que é caixa e bancos. O realizável de curto prazo, já temos aqui outra divisão. Nós temos aqui realizável de curto prazo, nós temos um grupo de títulos a receber, e dentro desse grupo de títulos a receber nós temos carteira de títulos a receber, apenas uma conta dentro desse grupo realizável aqui de títulos a receber. Mas nós temos aqui realizável de curto prazo, temos também um grupo de aplicações financeiras, ou seja, é uma aplicação financeira que é de curto prazo. Digamos que a empresa fez aqui uma aplicação para resgatar no prazo de 90 dias. Então isso é um valor disponível? Não, porque a empresa fez uma aplicação com data marcada para poder resgatar. Ela não pode resgatar esse valor antes de 90 dias. Portanto, se ela só pode retirar esse valor do banco daqui a 90 dias, então esse valor não está disponível para ela. Então, por isso que aplicações financeiras não está no grupo de disponíveis. Porém, pode ser que a empresa tenha uma aplicação financeira chamada Hot Money, ou seja, aquela aplicação que eu posso aplicar hoje e retirar amanhã, que é comum. Isso também ocorre em algumas estruturas. É um tipo de conta que o banco oferece. De repente, a empresa, para não deixar o dinheiro parado lá, de repente tem um saldo disponível e vai ficar uma semana na conta, mas depois daquela semana já se tem um compromisso para poder gastar aquele dinheiro. Então não se vai aplicar aquele valor por um prazo de 30 dias, por exemplo, onde o dinheiro vai ficar preso por 30 dias. Os bancos oferecem um sistema de aplicação que a empresa pode aplicar hoje e resgatar a hora que ela quiser. Então sobrou dinheiro, ela aplica. Mas sabendo que amanhã, se precisar daquele dinheiro, ela pode resgatar. Então esse tipo de aplicação tem que ser enquadrado como recurso também dentro do grupo disponível, porque ele está disponível para saque a qualquer hora. A empresa aplicou hoje, mas se amanhã precisar, pode resgatar esse valor. Então, esse tipo de aplicação, chamado de Hot Money, pode ser, deve ser classificado dentro do grupo de disponível. Já aplicações com prazo, definido para resgate, ou seja, onde a empresa só pode resgatar depois de um tempo X, essas aplicações têm que ficar como realizável de curto prazo, e realizável de longo prazo se essa aplicação for de longo prazo, ou seja, for
aplicado com prazo superior a 360 dias. Bem, então dentro dessa estrutura de plano de contas, quando eu precisar criar uma conta, eu tenho que fazer essa análise e verificar em qual grupo eu vou criar. Se de repente eu chegar à conclusão de que preciso criar um novo grupo, uma nova conta PAI, dentro de um determinado grupo do plano de contas, eu vou lá e crio. Digamos que a gente temos aqui um grupo de despesa com pessoal benefício direto. Eu preciso criar uma conta aqui. Vamos imaginar, bom, aqui eu tenho aqui todas essas contas aqui, ó, 3.0102.04. Todas essas contas pertencem a essa conta PAI chamada despesa com pessoal benefício direto. Então, digamos que eu preciso criar uma conta aqui, eu não tenho aqui uma conta chamada rescisões trabalhistas. E isso é uma informação que eu preciso saber. Eu tenho uma contas aqui de INSS, GPS, aliás, aqui é benefício indireto. E nós temos aqui também um grupo de benefício direto. Isso é uma classificação que nós criamos, mas que você pode também adotar de forma diferente. Benefícios diretos são salários, FGTS, ou seja, aquilo que é pago ao empregado. E benefício indireto é aquilo que é pago pela empresa, mas é benefício do empregado, mas não é diretamente a ele. Ou seja, seguros, plano de saúde e previdência social, onde a empresa vai recolher um valor para contribuir para a aposentadoria do funcionário, treinamentos, que é um benefício indireto, porque isso está beneficiando o empregado, mas também está beneficiando a empresa. Festas, premiações, etc. Então, digamos que eu queria criar aqui um grupo chamado rescisões trabalhistas. Nós temos aqui provisão para encarar rescisões, nós temos rescisões e multas. Bom, já tem aqui essa conta, então não seria o caso da gente criar. Mas digamos que você identificou aí que tem uma outra situação que você quer controlar, como causas trabalhistas, por exemplo, você está tendo muitos problemas. Não é rescisão, é questões trabalhistas com determinada situação que tem dentro do seu negócio e que você quer criar uma conta para poder dimensionar o gasto que você está tendo. De repente, bancar custas com honorário de advogados, para poder defender a empresa em ações trabalhistas, custos com pagamento de indenizações trabalhistas pós rescisão. Então, de repente, a empresa tem aí uma situação onde ela está tendo constantemente situações onde tem despesa com isso, e ela quer criar uma conta para esse controle. Então, eu vou aqui, verifico qual grupo, digamos que eu quero criar dentro desse grupo. Aí eu já sei que a conta PAI é despesa com pessoal benefício direto, mas se eu quiser eu pego esse código aqui, ó, ID 156, cancelar aqui. Então vou criar uma conta dentro desse grupo, ID 156, ou pelo nome, vou aqui inserir. Já veio aqui a conta 156, mas se não vier você pode digitar 156. Eu vou criar custos com processos trabalhistas. Bom, dentro desse grupo, que é a conta PAI benefício direto, tem aqui a opção do código. Se eu não criar, o sistema vai criar para mim. Esse código aqui é um código livre, porém você tem que verificar se o código que você vai digitar aqui não já tem no sistema. Então eu posso botar uma letra, por exemplo, digamos que seja D de despesa 151, por exemplo. Se eu não quiser criar código nenhum para ele, posso deixar em branco, o sistema vai gerar um automaticamente, de acordo com a sequência de codificação do sistema. Para que serve esse código? Esse código vai servir para você, de repente, numa tela de lançamento, lá você poder utilizar esse código. Mas geralmente no nosso sistema a gente usa o ID mesmo, porque nós temos aqui um código que seria um código atribuível pelo usuário do sistema, e esse ID o sistema mesmo ele cria sozinho. Então a conta PAI aqui a gente pede o ID. Se eu não souber o ID, posso colocar aqui despesas com pessoal benefício direto, que é o grupo que eu quero importar. Ele vai trazer também para mim já com o ID 156. Quando eu seleciono a conta PAI, automaticamente o sistema que faz?
eu tenho que criar essa classificação aqui. Esse é um detalhe muito interessante e muito crucial do sistema. Eu tenho que criar esse código de classificação aqui. Ou seja, ou eu chego aqui lá atrás e anoto qual é o próximo código, ou seja, eu já tenho a conta lá 3.010203 até o código 09. Porque o sistema aqui está sugerindo que o próximo código é 10. Então é porque lá já tem até o 9. Isso aí você pode ter certeza. Então, só que eu não preciso. No nosso caso, tem sistemas que você tem que olhar esse código e você atribuir e digitar aqui. Geralmente, quando você digita um que já existe, ele vai avisar. Ó, já existe esse código. Você tem que pegar antes o plano de contas, olhar, ver qual é o próximo código que você vai criar para poder atribuir aqui. No nosso caso, não. O sistema, quando eu escolho a conta pai, ele já sabe que eu tenho lá 9 contas. A sequência vai de 0001 até 09 e a próxima ele sabe que é a 0010. Então ele já trouxe aqui para mim. E já criou aqui a conta de classificação. Mas se você quiser, por exemplo, eu não gostei de 10, vou botar 11. O sistema vai aceitar. Porém, na próxima vez que você for criar uma conta dentro desse grupo, ele vai vir já com a 12. A 10, que seria a conta que ele está sugerindo aqui, você já vai ficar com aquele código lá para trás. Se você quiser, depois você vai ter que manualmente vir aqui para criar 10. Então o sistema ele automaticamente sugere essa conta. Acredito que ninguém vai precisar mexer, porque isso é uma coisa óbvia e sequenciada. Ninguém vai precisar estar mexendo nessa classificação para criar uma conta fora da ordem do sistema. Então o sistema já cria isso aqui para você sem problema nenhum. Como ele sabe que essa conta aqui, ou seja, essa conta aqui é nível 4. Como é que ele sabe? Ele separa. O que é nível? Nível seria cada pontinho desse aqui. Eu tenho o primeiro nível que é o 3, o segundo que é o 01, o terceiro que é o 02 e o quarto que é o 03. A próxima conta, se eu estou criando uma conta aqui dentro, a próxima conta de que nível é? Nível 5. Então aqui, ó, o nível seria... Se a que eu estou criando aqui significa que essa conta nível 5 ela tem 5 divisões. Aqui o 03, o 01, o 02, o 03 e o 0010. O último nível tem uma quantidade, capacidade de receber até 10.000 contas, 9.999. Por quê? Porque geralmente você vai ter mais contas analíticas, né, do que contas sintéticas. Então, o primeiro grupo eu só tenho do 1 ao 3, que é ativo, passivo, quando tem resultado. Então não precisa ter mais do que um número. O segundo também são poucas. Ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido, receitas líquidas e etc. Então também são poucas contas. Zero, ou seja, 2 dígitos, cabe até 99, você tem até 99 possibilidades de criar código. O segundo e terceiro nível também, 99 códigos são suficientes. O quarto, a mesma coisa. E o quinto, eu preciso de mais números, porque eu posso criar N contas aqui dentro. Então, o sistema lhe permite até esse número de 9.999. Mas de repente alguém pode precisar criar uma conta com mais dígitos do que isso. O sistema permite tranquilamente. Você tem dentro do plano, quando você vai criar um plano de contas, né, você diz qual a estrutura de níveis que você quer, quantas casas você quer em cada nível, no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, e o sistema vai começar a trabalhar em cima dessa informação. Bem, se eu posso criar uma conta de sexto nível, posso, sem problema nenhum. Só que no caso, se eu for criar uma conta aqui dentro, essa conta de sexto nível, ela vai ter já uma outra subgrupo aqui. Então, sem problema nenhum, eu posso ter uma conta aqui de sexto nível, sem problema algum. O sistema permite isso. Porém, nós não recomendamos, porque fica muito mais organizado. Eu acredito que na maioria das empresas de médio porte para baixo, não vai ser necessário você ter mais do que essa quantidade de dígitos aí por nível que nós já estamos aí colocando. Acredito que nem grandes empresas, na maioria dos casos, não vai trabalhar com uma quantidade de contas maior que essa, porque a ideia de contas é você organizar para você fazer controle. No momento que você tem, sei lá, dentro do grupo desse, se você tiver mais do que 100 contas, acho que 100 já é um número também
até exagerado, estou botando um número já exagerado, 100 contas dentro de um grupo de despesa administrativa, já dificulta para você estar toda hora fazendo lançamentos e poder classificar, que ninguém vai decorar 100 contas. Então, de repente, você cria contas que dá a ideia de conceitos muito próximos, aonde depois você vai ficar perdido e vai acabar não mantendo um critério uniforme de classificação. De repente, o mesmo evento, uma hora você vai colocar em uma conta, outra hora em uma conta diferente, porque você criou muitas contas e dificulta você diferenciar o que é que cada uma dessas contas vai poder receber a nível de lançamento. Então, por isso que não é inteligente você ter um plano de contas muito grande. Então, a ideia do plano de contas é que você faça um estudo, que você crie realmente contas, onde você procure todos os eventos que ocorrem na sua empresa, você procure colocar dentro daquelas contas. Não pode se ficar criando a todo momento contas sem necessidade. Então, geralmente, são em situações específicas, quando você quer ter um controle de determinado evento que ocorre dentro do seu negócio, que você vai precisar talvez criar uma conta específica, mas é uma situação assim que não se precisa estar criando contas toda hora, todo momento. Então, nós temos a experiência de várias implantações, onde nós de vez em quando você se cria uma conta aí. Talvez nas empresas que eu criei mais contas, fora dessa estrutura básica que nós estamos disponibilizando aí já na implantação do sistema, talvez tenha criado aí 10 ou 15 contas novas dentro dessa estrutura que nós temos aí. Acho que é um número razoável. Então, se você precisar de criar contas aí, você não vai criar mais do que 10 ou 15 contas novas para poder ter aí a sua necessidade atendida. Então, nós não recomendamos que se crie muitas contas, que é igual ao governo federal, por exemplo, a gestão. Quando você fala que você tem 40 ministérios, você tem 40 pessoas para você administrar. Então, de repente, dificulta o foco do trabalho. É mais ou menos isso aqui que ocorre. Então, se você tem 100 contas dentro de um grupo desse aqui de despesa administrativa, por exemplo, vai chegar a hora que você vai ter situações onde você vai ter 3 ou 4 contas passíveis de enquadrar. Então, quando você fica na dúvida entre 3 e 4 contas para poder agregar um determinado evento que ocorreu na sua empresa, é porque o seu plano de contas já está ruim. Ou seja, se há um evento novo que a empresa que acontece, que é novo, que não tem uma conta prevista, tudo bem. Se cria aquela conta e vai se trabalhar a partir dali com aquele evento para aquela conta. Mas se não é uma situação assim, muito distringente do que você já tem, você procura enquadrar dentro das contas que você já tem para evitar estar se criando contas toda hora. Então, fiz isso aqui, o sistema também automaticamente, quando ele sabe que é quinto nível, ele está preparado para dizer, bom, se é quinto nível, ele já marca aqui que é analítica. Se você for criar uma conta, por exemplo, você pega a conta PAI de terceiro nível, ele vai marcar ainda que é sintética. Então, isso é também um recurso que o sistema já vem para facilitar a criação de novas contas de repente por pessoas que não entendem muito de contabilidade. Então, qualquer pessoa pode criar uma conta aqui sem dificuldade nenhuma. Então, eu vou colocar aqui com despesas. Deixa eu ver se tem aqui com pessoal, com veículos. Essas plano de contas aqui, SPED, despesa. Vamos ver se a gente acha que salário ordenado, salário, gratificação, remuneração de empregados, provisões para 13º. Deixa eu ver se tem aqui rescisões. Vamos ver se tem alguma conta de rescisões. Não tem rescisão. Salários ordenados e tal. Bom, vamos botar nessa conta aqui mesmo, que é a conta SPED. Ou seja, essa conta SPED é uma conta que é um plano de contas oficial do sistema SPED contábil, onde a gente faz um DIPAR, ou seja, se o saldo dessa conta aqui vai jogar nessa conta aqui do SPED.
Toda vez que eu for gerar um SPED, por exemplo, dessa empresa aqui, eu vou dizer que a conta que nós estamos criando agora, que é custo com processo trabalhista, vai alocar dentro do plano de conta SPED fiscal na conta ordenada, salário, gratificações e outras remunerações ao empregado. Estou dizendo que vai ser o saldo dessa conta vai ser transferido para essa conta dentro do sistema SPED. Bem, feito isso aí, aqui o grupo tá aqui, você veja que quando eu estou criando uma conta nova, ele traz para mim como grupo ativo. Você tem que saber, a conta que eu estou criando é uma conta de despesa, então isso aqui o sistema não vai fazer para você. Você tem que vir aqui saber. Se eu estou criando uma conta no grupo do ativo, colocar ativo. Se eu estou criando uma conta no grupo de despesa, colocar isso como despesa. Feito isso, posso salvar e o sistema já salvou para mim. Vamos criar uma outra conta aqui, que a gente explicou bastante e vocês podem não ter pegado o processo. Bom, vamos criar uma segunda conta agora já em outro grupo. Vou criar aqui dentro do grupo de vendas. Eu falei aqui vendas. Nós temos aqui vendas. Não é no grupo de vendas. Vendas já é uma conta sintética. Eu não posso criar. Por exemplo, se eu tentar criar uma conta aqui no grupo de conta sintética, ele já não é permitido colocar uma conta sintética como conta. Não é permitido colocar uma conta sintética. Na verdade, a informação está até errada aqui. Seria uma conta analítica como conta pai. Ou seja, é uma conta analítica, não posso transformar ela em uma conta pai. Se essa conta não tiver recebido lançamento, eu posso elevar o perfil dela à condição de conta. Primeiro a condição de conta sintética, para depois criar uma conta dentro dela. Bom, nós vamos criar uma conta aqui dentro do grupo de receitas líquidas. Receitas líquidas é onde está minhas contas de vendas. Não, receitas operacionais. Nós vamos criar aqui uma conta nova de receita industrial, ou seja, vendas de produtos industriais. Não vou criar esse código. Vou colocar aqui, ó, como vendas de produtos industrializado pela empresa. O nome aí você vai atribuir. O sistema já trouxe aqui para mim que o próximo código desse grupo aí, despesas operacionais, é o 003. Eu vou aceitar, não vou mexer em nada, ele já cria para mim a classificação. Já dá para mim o nível da conta, a data de inclusão, tá botando aqui que é despesa que for, mas eu quero essa conta não é despesa, é receita, e já marca que é analítica. E essa conta SPED aqui, quando você criou, como eu criei uma lá atrás, ele tá ficando na memória do sistema. Então vou colocar aqui agora como receita de exportação direta, não, receita de produto. Mercado de produtos a comércio exportador, não é esse caso não. Vou botar aqui como vendas para ver. Receita de vendas, receita, está prestando serviço no mercado interno e venda mercado de. Aqui no SPED tem receita da venda no mercado interno de produtos de fabricação própria. Então o SPED tem lá receita na venda de produtos comercializados, receita na venda de produtos de fabricação própria no mercado interno. Dela separa por receita interna e externa. A gente aqui poderia criar também uma conta de receita de exportação, por exemplo. Então, fiz isso aqui, receita, tudo ok, posso salvar. Vamos criar uma outra. Aqui ele já mantém carregado na memória, então vou criar dentro desse grupo minhas receitas operacionais. Agora eu vou criar receita de exportação. Não vou dizer se é produto ou ele já traz para mim, tá vendo que é 4. A classificação, próximo código de classificação final 04, conta analítica. Vou deixar nesse grupo mesmo o SPED, pronto, vou salvar.
Então é isso aí, gente. O cadastro de plano de contas, o mais interessante é que a gente tenha conhecimento e procure analisar. Vamos aqui corrigir esse detalhe aqui dessa conta de tesouraria. Bom, essa conta aqui, caixa de tesouraria, na verdade ela deve ser uma conta, deveria estar aqui, mas já tem até a conta aqui, ó, caixa de tesouraria. Aqui, caixa de tesouraria deveria ser uma conta do... Deveria estar aqui, na verdade ela foi criada aqui, provavelmente de maneira errada. Deixa eu tentar excluir. Bom, excluir a conta, não precisa dessa conta lá. Agora meu plano de contas aqui ficou, mas ficou coerente. Então provavelmente o sistema de a base de dados, vocês pode até existir essa conta aí também na posição errada. Então aqui ficou agora correto, ativo, ativo circulando, disponível. Dentro de disponível tem os meus caixas, que são caixas internas da empresa, o caixa operacional diário, caixa de tesouraria, caixa aqui de um dos sócios, né? Temos aqui ainda no grupo disponível, já no grupo disponível, né? Não mais em caixa, mas em contas bancos movimento. Nós temos aqui as contas bancárias. Nesse caso aqui o sistema vai com vários bancos, você também pode, de repente, se só trabalha com dois bancos, fica a critério seu de repente até excluir as contas que você não vai utilizar para o sistema plano de contas ficar mais enxuto. Nós deixamos com vários bancos, porque cada cliente vai trabalhar com um banco, mas não quer dizer que você tenha que manter todas essas contas aí. A gente já deixa para que na hora do treinamento isso facilite nosso trabalho. Bom, é isso aí, pessoal. Então, em relação à criação de plano de contas, foi as informações que a gente queria passar para vocês. É isso aí, até a próxima.